A partir de agora, para todo o estado de Goiás, nos canais 5.1 e 15.1 abertos e também na Sky, no comando da Fonte TV, mais uma edição semanal do programa de entrevistas Pode Cá Liberados. Uma entrevista exclusiva, implacável, posições de muita coragem da deputada federal Tabata Amaral. A seguir. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Podemos entrar aí nas suas casas, se vocês permitem, agradecidíssimo como sempre e o desejo semanal de Deus e saúde e alegrias em suas vidas e de seus familiares. Para o mundo inteiro, 192 países nos aplicativos Smart TV, todos eles no comando da Sul TV, e para o Brasil inteiro. Hoje é domingo, rigorosamente dia 13 de abril de 2025, e o Pode Cá Liberados, com as redes sociais, com os canais abertos e fechados em todos eles, com as suas opiniões de sempre. E agradecemos à mídia nacional pela repercussão de todas as nossas entrevistas, e a de hoje pode ter certeza que é para ficar na história. Nós vamos, a partir de agora, conversar com todos vocês, como sempre em mão dupla, com uma deputada federal acima da média em todos os sentidos, pelo PSB eleita pelo estado de São Paulo, jovem, 31 anos de idade, Tabata Amaral. Tabata, a primeira coisa que eu queria já chegar te falando, você já foi no Einstein para testar o seu quociente de inteligência, o seu QI? Não, senador, mas dizer que é uma alegria estar aqui com o senhor, tenho muito respeito e admiração. Recíproco. Feliz de estar conversando com todo mundo que nos acompanha de casa, pelo celular, pelo computador nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Registrar meu carinho também à nossa líder da bancada um abração feminina. E pediu desculpas. Eu sei, está numa missão importante que é a nossa senadora Leila. Nunca fiz esses testes de QI, mas se posso dizer algo a respeito, Deus me deu grandes oportunidades na educação. E é por conta dessas oportunidades, de cada um desses professores que eu tive, que eu pude me preparar e estar aqui hoje. E como eu sei que o senhor também aprecia a educação e sabe o valor que ela tem, não no discurso, que isso é fácil, mas na prática, a educação, as oportunidades que Deus me deu que me trouxeram aqui. Bom, e obrigada pela gentileza. Que é isso. Eu tenho vários motivos para te admirar, para te respeitar e para tê-la como referência na minha vida pública. Obrigada. Nesses 8 anos que estou nela. E confesso que a educação, evidentemente, não tem como não ser uma pauta-chave de uma conversa com uma pessoa do seu nível, Tabata. Você não teve a oportunidade, em função da sua idade jovem, de conhecer o professor Darcy Ribeiro pessoalmente, que era para mim... Mas é uma referência para mim, viu? Né? E eu jantava com ele toda sexta-feira no Rio, na Praia do Leme, no restaurante Fiorentina. E a gente sempre batia papo, conversava e tudo tal. E ele me soltou a frase que educação para ele era prioridade, o resto perfumaria. Você pensa assim sobre a educação ou acha que não? Penso. Eu comecei a minha trajetória na educação muito cedo, com 14 anos. 14 anos. Então, 17 anos atrás, comecei um trabalho social de ir para a escola pública, comecei como professora e isso me levou para outras salas de aulas, a trabalhar em secretarias de educação, fazer pesquisa. E nessa trajetória, figuras como Darcy Ribeiro, como Anísio Teixeira,
sempre foram muito emblemáticas para mim, porque eles compreendiam uma coisa que a sociedade parece ter esquecido. Primeiro, que a cola, né, o que sustenta a democracia é a educação. Claro. Um país que não dá oportunidades iguais, um país em que sua população não conhece a Constituição, não conhece seus direitos, seus deveres, é um país que se enfraquece, que está ali sendo atacado constantemente, como a gente viu com a tentativa de golpe, com os atos terroristas que nós tivemos em Brasília. Mas, ao mesmo tempo, o quanto que a gente parece não querer enxergar que sem educação a gente está contratando problemas na segurança pública no futuro, problemas na saúde, problemas na economia. A educação não resolve tudo. Mas eu quero ser bem radical no que eu vou dizer agora. Sem educação também não se resolve nada. Você pode colocar o dinheiro que for, os especialistas que forem. Se você não apostar na educação, a saúde não se sustenta. Se você não apostar na educação, a segurança pública não se sustenta. Então, dizer que a educação vai resolver tudo, não. Mas sem ela, a gente também não anda. E cada vez mais eu sinto que falta essa compreensão ao nosso Brasil. Olha o quanto que a gente não avança, anda para trás. Eu vivi isso em São Paulo. Eu fui candidata a prefeita em São Paulo e uma das coisas que mais me incomoda e que mais me revoltava é ver o que eu vejo hoje. São Paulo é a maior cidade do nosso país, a cidade mais rica, e São Paulo abandonou o compromisso com a alfabetização. Totalmente. De cada 3 crianças, 2 estão chegando no 3º ano sem saber ler e escrever. Se fosse escola particular, se fosse com o filho das pessoas ricas, tinha revolta na rua, mas é o filho do pobre que não está aprendendo a ler e escrever. Aí como é que vai aprender ciência? Como é que vai fazer um técnico? Como é que vai fazer uma faculdade? Então, quando eu vejo a gente regredindo, quando eu vejo que uma criança tem menos oportunidade do que eu tive na escola pública, eu penso, meu Deus, as pessoas não entenderam nada. E aí a gente tem que ir lá, tem que estar na política, tem que estar incomodando, tem que estar fiscalizando, para chamar atenção para isso. É verdade. Eu seguindo, né, nessa sua linha de raciocínio, também 2 já falecidos, Pelé dizia que o brasileiro não sabia votar. O outro jornalista, Paulo Francis, que eu admirava muito. O Paulo falava que, Juru, no Brasil, a maioria absoluta da classe política não quer educação. Ela não quer que o brasileiro aprenda a votar e a escolher os seus candidatos. Não é seu caso, porque todo mundo que votou em você, em nenhum momento se arrepende e jamais vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Você pensa que realmente essa frase procede de que o brasileiro não sabe votar e que a maioria da nossa classe política não quer educação para que eles não saibam votar mesmo? Eu concordo com a segunda, mas me permita discordar da primeira, o que é uma grande ousadia, dado que a gente está falando do Rei Pelé. Então, olha só a confusão em que eu me meti. Não, mas ele, na época, ele foi execrado. Por que eu digo isso? Eu acho que sim, tem uma parcela grande da política que não quer que o povo tenha acesso à informação. Não quer que as pessoas saibam o que está na Constituição, como as coisas funcionam aqui em Brasília, o que é que está em jogo, quais são os candidatos. E aí eu conecto aqui com a primeira frase, porque eu acho que as pessoas, elas votam de acordo com o que está na frente delas. Vamos pensar como é a jornada da maioria da população brasileira. É você, para além de uma jornada de 8 horas, quando você está, né, no mercado formal. Quem está no mercado informal, quem está complementando a renda, 12 horas por dia fácil. Aí você coloca mais 4 horas de transporte público. Aí você adiciona o medo que você sente quando está numa rua escura. Sim. O medo em relação aos filhos. As fake news chegando no celular. Isso. Quem é que tem tempo? Quem é que tem disposição para parar e ver quais são os candidatos? Para investigar a vida das pessoas. A vida da maioria das pessoas é um corre danado. Claro. É uma busca por sobrevivência. E aí é quando eu acho que as pessoas, elas vão ali. Às vezes até quem vende o voto, que é uma coisa que a gente tem que criticar. Mas será que a crítica principal é para quem vende ou é para quem está comprando? Eu sempre pergunto, eu nunca precisei vender meu voto para comprar um remédio para o meu filho, para levar comida para casa. Será que se eu tivesse nessa situação, eu agiria diferente? A pessoa está falando, olha, esses políticos não estão nem aí para mim. Isso. Vem aqui a cada 2, 4 anos, nunca ouvi falar, vou ver o que eu consigo agora. Então, assim, tá tudo muito distorcido, sabe? Eu realmente acho que a gente tem que trabalhar para ocupar a política. Nem eu, nem você somos de família política, chegamos com padrinhos políticos, mas porque a gente entendia que esse lugar tinha que ser ocupado.
E foram pessoas votando com esperança, acreditando que nos fizeram chegar aqui. Mas a verdade é que quando você soma a correria do dia a dia, essa luta pela sobrevivência, as fake news comendo solta, o tanto de dinheiro que alguns candidatos têm versus quem está chegando com uma proposta honesta. As pessoas nem ficam sabendo quem são os candidatos, quem são as propostas, a trajetória de cada um. Então, a pessoa, vou fazer o que é melhor para mim. Seja no curto prazo, seja alguém que eu já conheço, seja ouvindo uma pessoa. Então, não acho que as pessoas não sabem votar. Eu acho que a gente tem que melhorar o sistema eleitoral para que as pessoas tenham condições de saber o que é que está em jogo e possam fazer boas escolhas. Mas aí você vai para a escola, a gente não aprende nem o que está na Constituição. Eu saí da escola pública e a escola particular, que fui bolsista, sem nunca ter aprendido o que fazia um vereador. Aí parece que realmente o sistema, a política, quer que a gente não entenda de nada, que aí deixa a política só para os políticos mesmo. Você tocou num assunto que eu quero daqui a pouco ouvir a sua opinião, e todos vocês aí devem querer o mesmo, em relação ao Código Eleitoral, né, nas mãos do relator piauiense, o Marcelo Castro, que é relator também da minha PEC do fim da reeleição no Executivo. Deputada Tabata Amaral, voltando à questão do QI, quociente de inteligência, o que representou para você e como foi a sua trajetória, para quem não sabe, porque é uma história belíssima, como foi esse currículo em tudo que você conquistou, sempre sendo o destaque, no primeiro ano de mandato, ela ficou entre as 100 pessoas mais influentes do mundo pela consagrada BBC de Londres, no primeiro ano do seu mandato. A Simone Tebet, por exemplo, ficou também, mas foi no ano de 2002, você foi em 2019. Então, essa trajetória sua que às vezes as pessoas não sabem, em São Paulo muita gente sabe, mas no Brasil, para a gente saber o que uma mulher dessa pode ser ainda no país. Como é que foi essa trajetória, por favor? Senador, eu fui forjada na luta. E quem é forjado na luta, na dificuldade, na desigualdade, a gente vai com sangue no olho, assim, no melhor dos sentidos. Porque a gente sabe que esse Brasil tem muita necessidade, tem muita pressa. Quem é a Tabata? Filha de nordestinos, então é a primeira frase que está ali no currículo. Nascida, criada na periferia de São Paulo, uma filha da escola pública. Eu estou aqui, se eu tiver que resumir, porque eu tive uma mãe que, num momento muito difícil de enfrentamento do alcoolismo, da dependência química do meu pai, em contextos em que eu fui criada numa ocupação... Mesma história nós dois. Eu sei, por isso que eu falei. Enfim, assim, é a história da periferia, sabe? O quanto que a gente abandona quem é dependente químico, o quanto a gente abandona essas mães que engravidam cedo. Minha mãe foi abandonada por parte da família, pelo meu pai biológico, quando engravidou de mim. E aí conheceu um homem maravilhoso, que foi meu pai. A dificuldade de quem não tem acesso à moradia, a gente cresceu numa ocupação e sempre o medo do despejo. Então, nesse contexto muito duro e às vezes de muita falta, minha mãe encontrou um refúgio na igreja. Então, a gente novinho, eu fui coroinha, acólita, infância missionária do coral, canto muito mal, mas fui do coral, que era o espaço seguro que minha mãe encontrou na comunidade. E aí, num segundo momento, a educação. Eu poderia falar de muitos professores, mas teve minha professora de matemática, quando eu estava na 5ª série, professora Simone, na escola pública, que ela preparou um grupinho da nossa sala para participar das Olimpíadas de Matemática, que tinham acabado de ser criadas. Sim. Então, quando eu digo que Deus realmente me deu muitas oportunidades, foi porque lá quando eu estava na 5ª série, eu tive essa professora que me abriu uma porta, que me permitiu ganhar uma bolsa numa escola particular e acessar um mundo que não tinha sido desenhado para mim. Fazer faculdade fora, ser deputada federal, não é o que as pessoas sonham, projetam para a filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus. Então, eu estou aqui por conta da minha mãe, do meu pai, dos meus professores, da minha garra, da educação. E aí, por conta dessa história, muito cedo comecei a trabalhar com educação. Com 14 anos, com projeto social, já fazia um trabalho social na igreja, comecei a fazer em escolas públicas. Muito cedo me tornei professora, fui me especializando na área. E aí, assim como o senhor, muito cedo também comecei a pegar raiva, bronca de político. Que a gente começa a entender das coisas e a gente vai vendo que não é ciência de foguete. Tem jeito a educação brasileira, sim, claro. Tem jeito a política, mas tem que
tem que ter vontade política. Então, com 24 anos, falei, vou ser candidata. Eu achava que eu ia ganhar? Não. Mas sabe uma coisa assim de esses caras que não estão nem aí para a educação, eu vou lá bater de frente. E aí tinha gente olhando esse meu trabalho na educação. Fizemos uma campanha muito bonita, cheguei aqui no Congresso Nacional. Se eu tenho cara de menina hoje, imagina 7 anos atrás. Então, assim, quem é essa menina que não tem sobrenome importante, que não tem padrinho político, e aí já vem com a violência, com o preconceito. Mas aí essa menina vem da periferia. Com 7 anos, chegava da escola, tinha que limpar a casa, bordar, vender os bordados, ajudar. Com 16 anos, tentando uma internação para o pai, que era dependente químico, eu fui forjada na luta. Eu não baixo a cabeça para marmanjo, não. Eu vou lutar pelo que eu acredito. Você me orgulha. E aí começaram... Eu passei por tudo isso. Eu sei. Meu papai foi Isso é parar uma em história Araras. muito parecida. Em Araras, no interior de São Paulo, num sanatório. Eu só fui voltar a ver meu pai com 21 anos de idade. Com 8 anos ele já foi. Agora, nessa história sua, em algum momento você apostou, falou assim, eu vou chegar lá. Chegar à Universidade de Harvard, como você chegou? Para ser bem sincera, quando esse sonho surgiu, eu estava ali no 8º ano, muito novinha, vi uma palestra, até ir para a escola particular com bolsa, ninguém nunca tinha falado comigo sobre vestibular, faculdade. Eu nasci na periferia, numa região muito afastada, então não tinha esse entendimento de que eu poderia fazer faculdade, de que esse mundo era para mim. E aí eu vou para a escola particular, no outro lado da cidade, começo a ver que tem vestibular, faculdade pública, começo a sonhar, e aí no primeiro momento é tudo muito distante. Meu pai não tinha feito ensino fundamental, minha mãe não tinha feito ensino médio. Meu pai, que para além da dependência química, tinha bipolaridade, que hoje eu entendo que foi o não reconhecimento dessa doença do meu pai que fez com que ele desenvolvesse outros transtornos mentais. E aí naquele contexto eu falava, isso não é para mim. Só que aí vieram meus professores. Então, antes mesmo de eu sonhar, tinha professor sonhando comigo. Eu me lembro de um episódio, tem até a ver com pé de meia. Gostei muito da sua meia, que eu falei mais cedo. Eu, na metade do ensino médio, fazendo várias competições, ótima aluna, meu pai começa a usar crack. O crack é uma droga que destrói o cérebro da pessoa. É muito rápido o processo. E aí meu pai não tinha mais condição de trabalhar, começou a faltar dinheiro para comida, para o lanche, para a passagem. Eu comecei a considerar sair da escola, para trabalhar, para ajudar, para estar mais perto. E aí um professor, o professor Rubens, de Química, ele começou a perceber o que estava acontecendo. Tabata, o que foi? Nada. Tabata, o que foi? Nada. Só chorava. E aí ele conseguiu arrancar de mim, ninguém da escola sabia. Esse professor, Cajuru, ele mobilizou o apoio dos outros professores para que eu tivesse almoço, passagem, o livro, para que eu não desistisse. Esse professor é fundamental para eu estar aqui hoje, dentre tantos outros. E aí, o que tem a ver com pé de meia, né? Aqui no Congresso, depois de tantas lutas, do absorvente, do Fundeb, tantas que a gente travou, o pé de meia, acho que foi meu maior sonho, enquanto deputada até aqui. Que era o quê? Que alunos de baixa renda no ensino médio tivessem um apoio que eu tive para terminar os estudos, que eu tive para sonhar. Se não fosse o apoio financeiro dos meus professores, eu não teria terminado o ensino médio naquela escola, eu não teria feito faculdade fora. Só que eu dei sorte. A gente não pode depender da sorte ou do trabalho maravilhoso de alguns anjos que a gente encontra. E o pé de meia veio dessa ideia. Um jovem, ele precisa terminar o ensino médio. Ele tem que ter acesso, jovem de baixa renda, que está dedicado aos estudos, para pagar um livro, para juntar um dinheirinho e fazer uma faculdade. E aí, depois de 4 anos de muita luta, 4 anos depois eu ter escrito e apresentado o projeto, com o presidente Lula, ganha uma outra força e o pé de meia está hoje impactando 4 milhões de jovens, que assim como eu estão podendo sonhar com uma faculdade, com um curso técnico, ajudar em casa. O jovem da periferia fala, o jovem não quer nada com nada, quer. Agora, se teus pais estão desempregados e vocês estão sem comida em casa, não basta querer para fazer um vestibular, para se dedicar. Então, o pé de meia tem tudo a ver com o apoio que eu tive dos meus professores. É muito bonito, né? O Brasil precisa saber e ter memória para isso, porque o pé de meia, ele começou com mulheres, nível Tabata Amaral, Simone Tebet, e hoje nessa linha da educação, eu vejo no Senado Federal,
na Câmara, o grande destaque é você na pauta da educação para mim. No Senado, nós temos Flávio Arnes, que é do nosso partido. Que é do nosso partido. Né? Cristóvão Buarque, que já foi senador, Sim. hoje ainda o Confúcio Moura. Uhum. Então nós Senadora temos Dorinha, senadora Tereza. Dorinha, que será a nossa próxima entrevista no próximo domingo. Boa, é uma grande parceira Não é? também. Ela é uma parceira maravilhosa. Né? A Leila, né? Educação. Então, eu vejo mulheres. E você na Câmara, você tem alguns outros nomes que de repente eu estou sendo injusto aqui e não os cito como exemplos na área da educação? Não, nós temos grandes nomes. Inclusive, eu estou com uma missão agora, senador, que é a missão de presidir a comissão que vai apresentar o Plano Nacional de Educação. O que é isso? É o plano, as diretrizes para os próximos 10 anos da educação. Não dá para fazer isso sozinho. É grande demais. Tem que fazer ouvindo o professor, o ativista, o estudante, o acadêmico, todo mundo. Quem são grandes parceiros nesse projeto? O nosso relator, o deputado Moses Rodrigues, do Ceará. Tem o deputado Rafael Brito, que é o coordenador geral da bancada da educação. Então, estou lá com ele como vice-presidente da Câmara. O próprio presidente da Comissão de Educação agora, o deputado Maurício. Tem assim, na Câmara, se eu fosse citar, o deputado Pedro Kizai, que fez um trabalho muito bacana nesses últimos anos sobre o PNE. Tem gente. Vou te dizer que a bancada da educação é majoritária? Não é. Não é. Infelizmente, eu conto ali 20, 30, que de no fato fazem da educação prioridade número 1. Agora é uma bancada aguerrida. A gente viu um movimento esse ano que eu achei escandaloso mesmo, assim, feio, que foi o quê? Um grupo do PL, por uma questão de oposição, tentou acabar com o pé de meia. Tentou bloquear o recurso de 4 milhões de jovens. O que a bancada da educação fez? Foi falar, olha, o pé de meia não é do Lula, não é da Tabata, não é do PT, não é do PSB. O pé de meia é de 4 milhões de jovens. A gente juntou deputados do MDB, do União, do PSDB, do PT, do PSOL, do PSB, para fazer essa luta. Então, acho que essa é uma vantagem da bancada da educação. Somos poucos ainda, mas a gente tem ali algumas pessoas espalhadas nos partidos que, quando temem a educação, deixam a diferença de lado. A gente não concorda em tudo, alguns são base, outros são oposição, mas com a educação a gente não deixa que brinquem. E eu acho que as vitórias que a bancada da educação teve nos últimos anos, especialmente no governo Bolsonaro, foi por conta desse esforço suprapartidário. De falar, ó, se levar para o plenário a gente vai derrotar. Porque a gente está mobilizado com a sociedade. Claro. Então tem bons nomes hoje. É porque se a gente for lembrar, eu não vou citar o nome, mas próximo demais de Jair Bolsonaro, nessa semana no plenário, falou, Cajuru, você tem toda a razão, que eu fiz um pronunciamento da tristeza que foi ver na educação o governo Bolsonaro com 4 ministros, meu Deus do céu, um inclusive preso. E que ministros, né? E que ministros, um inclusive preso, né? Então, hoje, por exemplo, a gente pode, Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo, e você, Eduardo, tem a sua opinião e fique à vontade. A gente tem um nome como o cearense, né? O Camilo Santana. Né? Na educação, ele é acima da média. Com certeza. Então, ele colaborou também. Mas é muito importante você fazer uma declaração dessa. Não é de ninguém o pé de meia. Né? É do povo. Exatamente, é de quem realmente precisa e não tem como você ser ingênuo ou ignorante de não é bater palmas, é não ficar feliz. Gente, finalmente, né? Finalmente, eu, por exemplo, eu fui o autor da primeira PEC da permanência do Fundeb, com 3 meses de mandato, Tabata, porque eu estava morrendo de medo. Né? A gente quase perdeu o Você Fundeb. lembra? A gente quase perdeu. Eu lembro. Né? Você imaginou você perder, gente? Né? Eu lembro que os senadores de oposição, sem nenhuma educação, eles vinham para cima. Para todo mundo que está nos acompanhando, o Fundeb é o fundo que financia a educação básica brasileira. Básica. E o governo Bolsonaro entendeu que tinha que acabar com o Fundeb. E foi o nosso esforço na Câmara e no Senado que falou, não, com a educação básica não se brinca. E a gente garantiu um novo Fundeb ainda mais forte, olhando para a primeira infância, olhando para a valorização dos profissionais da educação, trazendo psicólogo, assistente social, porque a educação é um todo. Então, foi luta ali. A gente conseguiu aprovar a renovação com o novo Fundeb pouco tempo antes do antigo expirar.
E foi um esforço do Congresso mesmo. Bom, nesse começo nosso de entrevista, brasileiras e brasileiros, nossas únicas, vossas excelências, você tocou em função da nossa classe política, aqueles que chegam e já se mostram em todos os sentidos, e aqueles que chegam e rapidamente nos causam todo tipo de decepção, às vezes até pavor, né? Eu, por exemplo, eu me lembro de Arthur Lira na presidência da Câmara. Eu juro por Deus, eu passava mal de vê-lo falar e de vê-lo no comportamento dele. Dizem, eu não sei, você pode até me falar, que esse novo presidente da Câmara, o Hugo Paraibano, não é isso? Paraibano. Que ele, pelo menos, não é chantagista, que ele tem um outro nível, o Davi Alcolumbre o defende muito. Você está satisfeita com o novo presidente da Câmara, depois de ter passado o que passou com o Arthur Lira? Veja, acho que é importante dizer que, especialmente no governo Bolsonaro, eu tinha uma posição diferente da do presidente Arthur Lira, e isso obviamente gerou embates. Claro. E acho que faz parte do jogo, e a gente uma hora é oposição, na outra é base, eu tenho lado. Então eu não vou ser sempre base, nem sempre oposição. Mas olhando para frente, que eu acho que é o que importa, o presidente Hugo Motta vem demonstrando, né, que eu acho que o que importa é a prática. 3 características que eu acho que são muito importantes. Uma delas é a serenidade, é o debate, é o diálogo. A gente não precisa concordar em tudo, gente. Claro. Mas a gente não pode atacar a reputação de uma pessoa, a família de uma pessoa, ou ameaçar uma pessoa porque a gente discorda. Que é o que a gente está vendo, com esse deputado agora falando do presidente Lula, do câncer, assim, uma coisa horrorosa. O deputado dizendo que se o Lula tiver um AVC e morrer, ele vai comemorar. Não, isso assim, isso é a coisa mais leve que ele falou. Isso é feio, sabe? É vergonhoso. Eu não preciso concordar com a pessoa para respeitá-la enquanto ser humano. E para discordar, eu não preciso desqualificá-la. Exato, bora falar das ideias. Argumentos. Argumento, gente, debater, isso é uma habilidade importante. Então eu vejo que o presidente Hugo Motta, ele está focando muito nessa questão de, onde a gente puder, vamos criar consenso, mas respeito. Isso. Então essa é uma coisa. Uma outra coisa que ele está fazendo é priorizar o trabalho das comissões temáticas. Ótimo. O plenário, que é a última instância de debate, onde todos os deputados se reúnem, ele não é feito para você aprofundar o debate. As comissões existem para isso. Quem está na comissão de educação? Quem se importa com a educação? Quem entende minimamente de educação? Claro. Então, quando os projetos eles vão ter essas discussões mais temáticas, mais profundas, você afasta a polarização. Hoje virou um grande circo, né? Todo mundo abre live, fala lá suas besteiras e você prioriza o debate temático mesmo. E tem um terceiro ponto, que é dar espaço para quem está chegando. Sim. O próprio presidente Hugo Motta é um deputado jovem, vem da Paraíba, meu pai é paraibano também, então me sinto um pouquinho conterrânea, mas eu acho que o mais legal é ver que ele está dando espaço à esquerda, à direita, para os mais velhos, para os mais jovens, porque essa mistura é positiva. A democracia existe para isso, né? O Davi Alcolumbre está fazendo também, felizmente, o mesmo no Senado. Agora, você teme, Tabata Amaral, com a experiência sua lá no dia a dia da Câmara Federal aqui em Brasília, que a oposição vai ter um confronto com o novo presidente em função de uma promessa que, para mim, ela não existiu, de que ele iria votar a anistia, que ele era a favor da anistia, porque já tem gente no Senado da oposição batendo nele, porque fala uma coisa que não é verdadeira, que ele prometeu na campanha para a oposição votar nele a anistia, não só dos que estão presos, mas também de Jair Bolsonaro. Que previsão que a gente tem? Cajuru, eu não tenho conhecimento desse acordo e se aconteceu eu não estava na sala, então sobre ele não tem como a gente comentar. Agora, o que eu conheço do presidente Hugo Motta é que ele vem se esforçando muito para que a gente fale, primeiro, do que importa ao povo brasileiro e não aos políticos e suas conveniências, e segundo, aquilo que pode nos unir e fazer avançar. Esse não é o caso da anistia. Qual é o papel de um presidente? É conduzir os trabalhos para que a gente tenha harmonia, respeito e avance. O povo quer projeto aprovado, é lei simplificada, é serviços públicos de mais qualidade. Quando a gente fala desse projeto da anistia, primeiro uma diferença. Tem o discurso e tem a prática. Os parlamentares do PL, o partido do Bolsonaro, eles dizem estar preocupados
com os ditos anônimos isso. que estavam vandalizando a Praça dos Três eles estão Poderes. preocupados só com o Jair Bolsonaro. Nos bastidores, estão preocupados consigo mesmos Sim, claro. e preocupados com o Bolsonaro. Então, qual que é o imbróglio aí? Porque eles falam que defendem quem estava vandalizando, mas nas discussões internas, eles só topam um projeto que libere Bolsonaro e os políticos aliados a ele. Então, tem uma dissonância no discurso e na prática. E o plenário? Se a gente pergunta para a maioria dos deputados, tem pesquisa que foi feita, vocês concordam que Jair Bolsonaro deveria ter um perdão pelos crimes que cometeu? A resposta é não. Se você pergunta para a população brasileira, vocês acham que o Bolsonaro deveria ter um perdão? A resposta é que não. Então, você votar um projeto que para perdoar um crime que foi cometido, para mim é uma coisa meio descabida. Crime, qual é a pena adequada, a gente debate no judiciário. Isso. Não é por conveniência no plenário. E ainda por cima, para favorecer um político num tema que não favorece a população, num contexto em que a gente sabe que teve minuta, o Bolsonaro editou lá o texto, houve um plano para assassinar Alexandre de Moraes, Alckmin, Lula, é muito grave o que a gente está falando. Então, hoje, sendo muito sincera, eu não vejo como esse projeto prosperar na Câmara. Bom, a tua resposta foi a que eu esperava, pela sua qualificação, pela sua sensatez. E aí cabe, então, neste nosso Podcast Liberados especial deste domingo 13 de abril, deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, cabe apenas para não ser injusto com quem acaba sendo injusto com a gente porque não entende a nossa opinião. Eu, por exemplo, eu acho que há pessoas que estão presas lá, né? No caso da Débora, por exemplo, eu acho que tiveram uma condenação exagerada, tudo bem. Agora, para você, tem pessoas lá inocentes ou as que estão lá não são inocentes e ponto final? Eu vou repetir o que o senhor já trouxe. Quem estava ali vandalizando um patrimônio público cometeu um crime. Agora, se cometeu mais do que um crime, qual é a pena que deveria ser aplicada? Eu também não acho que uma pessoa que estava pensando um golpe de Estado, financiando um golpe de Estado, tem que ser tratada igual a pessoa que foi lá e estava vandalizando o bem público. Eu só não acho que é o Congresso que tem que fazer esse debate, porque é um precedente perigoso. Muito. Aí, digamos que amanhã descobrem que um outro grupo de políticos cometeram um crime de lavagem de dinheiro e assaltaram um banco e não sei o quê. A gente vai mudar a lei para que eles tenham uma pena menor? Não, o judiciário tem instrumentos para isso. Inclusive, no caso da Débora, em outros casos, o próprio judiciário está apresentando instrumentos de negociação, vai cumprir a pena em casa, vai ter uma redução, vai prestar um serviço comunitário. O que eu acho perigoso, gente, é político passar a debater pena no Brasil. Vocês conseguem entender onde isso vai levar? Nossa Senhora. Aí semana que vem descobre que... Posso soltar uma polêmica aqui? Claro, A gente está vendo um negócio super estranho com o Banco Master. Demais. Não sabemos onde isso vai chegar. Mas dinheiro de gente humilde que estava investida está em perigo porque parece que teve político fazendo vista grossa para coisa errada acontecendo. Mesmo, claro. Não vou dizer não porque ninguém foi investigado e condenado ainda. Mas tem que ser. Aí imaginem que amanhã agora vão pedir anistia de quem estava envolvido na confusão do Banco Master e vamos mudar a lei. Vocês entendem? Não. Congresso não pode legislar pena pensando em caso concreto, porque aí vira muito eu, meu amigo, minha sogra, meu cunhado, meu contemporâneo. Não pode ser assim. O judiciário tem instrumento, que é a tal da dosimetria, né? A dose. Sabia quanto? É culpado em que nível? Foi lá de gaiato, como a gente fala na rua, ou foi lá de propósito? E acho que isso a gente vai ver nos próximos dias. Muita gente, inclusive, não só com redução de pena, mas que vai cumprir a pena em casa. Agora, não deixem, assim, é um apelo para quem está nos acompanhando. Não caiu nessa. O Congresso não pode ficar revendo pena de crime que já foi cometido. Esse é um caminho sem volta, na minha opinião. E a sua opinião está corretíssima, eu não tenho nem como seguir o assunto, eu só vou entrar em uma área que muita gente gosta e muita gente não gosta, mas ela, como deputada federal, respeitada, bem recebida onde vai, eleitores e eleitoras devem já ter perguntado a você, deputada Tabata, Jair Bolsonaro será condenado? Irá realmente à prisão?
Cajuru, eu vou na mesma linha. Eu tenho muito cuidado de entender qual é o papel, porque eu estou aqui também como deputada federal. Então, também como uma representante do parlamento. Tem alguns crimes sendo julgados. Eu não acho que a gente deveria, e aí eu falo por mim, estar nesse movimento de torcida. Eu torço para que seja condenado, vou celebrar. Eu torço para que seja absolvido. Porque o papel agora tem que ser técnico, tem que ser do judiciário. Aí vão perguntar, tá bom, Tabata, eu entendi que você não é jurista, que você não quer entrar nessa coisa de torcida que eu acho que é ruim para a democracia. O que você viu ali? Eu vi a denúncia da PGR. O que eu vi é grave. Eu vi ali que o Bolsonaro sabia da tentativa de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente Lula. Eu vi ali que o Bolsonaro editou a fala que ele faria depois do golpe dado. Eu vi ali que teve generais que foram procurados por ele para apoiá-lo na tentativa de golpe. Falaram, não, meu amigo, tudo tem limite, fica aí na sua, que as Forças Armadas não vão entrar nessa. Teve um até que o ameaçou prender. Exato, e falar, se fizer eu vou te prender. Isso. Então, assim, eu vi coisas muito graves. Não é só o Cid lá que fez um depoimento. Agora, cabe a mim dizer o quanto que isso tem que dar de pena, como que vai ser, não. Aí eu sou cuidadosa, porque eu acho que tem muita gente falando demais, esse negócio não deveria ser de torcida. Agora, eu acho muito difícil o Bolsonaro escapar, porque o número de provas que tem, o número de crimes que estão sendo apontados, é muita coisa. E o que eu espero, aí se couber algum desejo, é que a gente aprenda com os erros do passado. Esse é um país que não enfrentou o que aconteceu na ditadura. Esse é um país que até hoje convive com gente que torturou. Sim. E que assim, gente, não estou dizendo que tem que prender a pessoa para... Eu não sei, mas acho que a gente tem que enfrentar as coisas. Claro. Igual gente grande. A gente é um país que não olha para os erros do passado. E aí fica naquele loop, igual aqueles filmes que você acorda sempre no mesmo dia. Enquanto a gente não enfrentar o passado vai ficar se repetindo. Esse é meu único desejo, que a gente enfrente com a gravidade que exige, com o rigor da lei e aprenda com os erros do passado. Eu não tenho como deixar de perguntar à deputada federal Tabata Amaral, porque eu tenho acordado todo dia pensando, meu Deus, o Bolsonaro vai ser condenado? Qual vai ser a reação do país, da classe política? Como ficará o Brasil nas eleições em 2026? Que perspectiva você tem e como que você se preocupa com isso? Porque não tem como a gente que ama o país não ter preocupação. Eu tenho uma preocupação que é a divisão do nosso país. A divisão, ela praticamente bloqueia que a gente possa construir coisas conjuntamente. E aí eu falo de coisas grandes. A gente teve ali com FHC, com PSDB, o combate à inflação. Se a gente tem hoje uma moeda forte, respeitada, se as pessoas não precisam sair gastando todo o dinheiro que ganham no mercado, é porque a gente teve um governo que construiu uma coalizão e avançou na economia. E a gente teve com o presidente Lula, com o PT, um governo que olhou para o social. Essa tal de Olimpíada de Matemática que me trouxe aqui foi criada pelo governo Lula, Claro. quando o Eduardo Campos, do nosso partido, era ministro da Ciência e Tecnologia. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Esses grandes consensos, eles só são possíveis em uma nação que está unida, que sabe que a gente tem um desafio da inflação, que a gente tem um desafio da fome, o desafio da pobreza. O Brasil está tão dividido que a gente não está conseguindo criar consenso no que realmente importa. O que o Brasil tem que fazer agora, né? Primeiro, a gente tem uma crise climática acontecendo em que cada período de chuva as pessoas perdem tudo, inclusive a própria vida. A gente não consegue falar sobre isso de um jeito sério. É Petrópolis, é a região metropolitana de Recife, é o Jardim Pantanal, Sim. agora em São Paulo, é o Rio Grande do Sul. Não consegue, até isso estão ideologizando. É enchente, é gente morrendo. Qual é um outro grande tema? Sim, o preço dos alimentos. O quanto que está difícil pagar a própria conta. A gente tem agora uma discussão de imposto de renda corajosa, Sim. que é o quê? Vamos aliviar para quem recebe até 5 mil, porque está muito difícil pagar as contas no Brasil, mas vamos cobrar do andar de cima, porque tem gente que recebe mais de 600 mil reais por ano e não paga nem 10% de imposto. Eu só quero justiça. Só, claro. É quem recebe mais de 600 mil por ano e não paga nem 10%. E o governo foi generoso.
Porque deveria cobrar a 27,5, que é o que o povo paga no salário. Descontado no Porque salário. o governo está falando assim, você que recebe ali 1 milhão, descobrir que você paga 4% de imposto. Não dá, gente. Então pague mais 6, pelo menos, para inteirar 10 no mínimo. Será que a gente vai ter coragem de criar consenso em cima disso? Porque eu começo a ver, o senador Ciro, por exemplo, já começou a defender que o andar de cima não pode pagar essa conta. Minha gente, se não for quem não paga imposto que vai pagar, seremos todos nós. 27 bilhões de reais não é pouca coisa. Vai sair do mais pobre, vai sair da saúde, vai sair da educação. Então, o que mais me angustia é o quanto que a gente não está conseguindo debater o que é sério. O que importa é educação. O meu principal esforço no Plano Nacional de Educação vai ser consenso, foco, primeira infância, ensino técnico, valorização de professores, educação integral. É isso que falta. Então, estou preocupada com a eleição do ano que vem? Estou. Que vai ter alguém representando o Bolsonaro, não tem a menor dúvida. Eles estão lá numa fila imensa, se matando para ver quem é que vai no lugar dele. Agora, me preocupa o país dividido. Me preocupa ser mais uma eleição falando meu candidato é bonito, o seu é feio. Amor e ódio. Porque aí no debate economia, no debate educação, no debate nada que importa. Não tem diálogo, né? É muito difícil porque você, quando toca na questão da parte emocional, do fanatismo, isso faz com que a pessoa perca a racionalidade. Né? Você não raciocina, você não tem diálogo com essas pessoas, que é o que existia antes, meu Deus. E não é Fernando só, Henrique Cardoso a gente perdeu uma perde a eleição. empatia. Perde a empatia. Perde a empatia. Tem uma coisa assim que eu fiquei meio horrorizada. Eu vi parlamentares brasileiros celebrando as deportações desumanas que o Trump fez. O que é isso? Gente, vamos debater o mérito. A pessoa está certa, está errada, porque imigrou de forma ilegal. Agora, em que momento a gente começou a achar legal que um presidente de uma outra nação humilhasse brasileiro pobre? Eu vi um caso de uma mãe com uma criança com autismo que tiraram ela da clínica e ela saiu algemada. O que é isso? Isso é humilhação pra gente. Aí, não, porque eu sou deputado bolsonarista, eu tenho que gostar do Trump, eu tenho que bater palminha quando ele humilha brasileiro pobre. A gente perdeu a humanidade. Essa coisa agora das tarifas. Eu vi tanta gente que se diz patriota, batendo palma pro Trump para falar, não, mas o Trump, ele é de extrema direita. Meu amigo, o Trump está atacando os nossos produtores. Está atacando a nossa economia. Patriota de verdade faz o que o Congresso fez, que é aprovar uma lei de reciprocidade e falar ao presidente Lula, da esquerda à direita, você está autorizado a retaliar o Trump. Porque sem retaliação você não senta na mesa para negociar. Ainda mais com esse tipo de gente, né? Pelo amor de Pois Deus. é, então assim, bater palminha para presidente de outro país que está humilhando o nosso país, isso para mim é a coisa mais antipatriótica que existe. O que vimos essa semana, imagina a China, 104%. Ai, E a China está tendo altivez de falar, meu amigo, aqui não. Está reagindo mesmo. Aqui não. Aqui esse o papel que cada país tem que ter. Tem toda a razão. Bem, este é um programa de entrevistas, o Talk Show Pode Cá Liberados, que só tem um intervalo e é o menor da televisão brasileira. E a gente volta já com a deputada federal exímia, qualificada de São Paulo, do PSB, Tabata Amaral. Eu volto já. Fazer o maior investimento da história para melhorar a qualidade e a regularidade do abastecimento de água, resolvendo problemas históricos, é colocar você em primeiro lugar. Fazer uma empresa com mais de 5.000 funcionários rever seus processos para ser cada vez mais eficiente, chegando onde nunca chegou, é colocar você em primeiro lugar. Realizar a maior expansão da rede de esgoto, que cresce muito acima da média nacional, é colocar você em primeiro lugar. Levar obras para todo o estado e chegar com a mesma qualidade dos grandes centros e pequenos municípios, mesmo os mais distantes, é colocar você em primeiro lugar. Nos últimos 6 anos, nossos resultados só confirmam. A gente fez mesmo a escolha certa. Colocar você em primeiro lugar. Saneago, Governo de Goiás. Senhoras e senhores, nossos únicos patrões, voltamos para o mundo inteiro com mais uma edição e agora a última parte, infelizmente, dela. A televisão é assim, de uma entrevista como essa, desse nível.
No Pode Cá Liberados, o programa de entrevistas para o mundo inteiro em todos os canais abertos e fechados nas redes sociais e sempre contando com a sua opinião, que é tão importante e tão valiosa quanto a nossa. Quando a deputada federal Tabata Amaral encerrou a primeira parte falando de Trump, eu, fora do ar, falei assim, até que ponto esse doido pode chegar? Eu tenho que te perguntar isso. Vamos lá, né? Eu acho tudo o que está acontecendo muito perigoso, por algumas razões. Primeiro, quando você tem uma mistura muito grande do poder econômico, o povo do dinheiro, com a política, não dá certo. Um tem que respeitar o outro, um tem que conversar com o outro, mas uma coisa é o público, outra coisa é o privado. Sim. A gente tem ali grandes oligarcas. O que é um oligarca? É alguém que domina um setor inteiro, que é o Elon Musk, que é o pessoal do Google, da Meta, que estão dentro do governo. Gente, é muito perigoso isso. E não é sobre a índole de cada um. Quando você tem pessoas que estão orientadas pelo lucro, que são donas de grandes monopólios, Google, Meta, Facebook, Tesla e por aí vai, Starlink, você não pode confundir as coisas, porque uma coisa é cuidar de quem precisa, uma coisa é garantir uma competição justa no mercado. Esse é um papel do governo. E aí você tem esse povo lá do dinheiro, que influencia muito o Brasil, determinando as políticas de uma nação. Já acho perigoso. Outra coisa, quando você começa a não respeitar as regras do jogo. Então, todas essas coisas estão acontecendo na política americana que são malucas. Informações de guerra sendo divulgadas. Isso gera instabilidade, até porque os Estados Unidos têm um histórico de espionar o mundo todo, né? Aí você começa a vazar essas coisas em grupo. É muito surreal. Essa coisa das tarifas. O Trump vai pagar um preço alto dentro dos Estados Unidos. Quando você começa a entrar nessa guerra de tarifa, o mundo todo faz o quê? Se retrai. O que é isso? Menos bens sendo produzidos, menos consumo. Você tem um momento de contração mesmo da economia, menos empregos. O Trump acabou de ser eleito, gente. O Trump já tem uma desaprovação maior do que a aprovação dele. O mundo todo vai sofrer. Por enquanto, o Brasil está escapando bem. E aí acho que é muito mérito do presidente Lula e do Itamaraty, porque a gente está sendo dos menos atacados. Concordo. Agora, a gente vai sofrer também. Nossa indústria, nossos produtores também vão sofrer. Só que a população americana corre um risco de ver a economia em declínio. E o Trump já está sendo penalizado por isso. As bolsas de valores todas em queda no começo dessa semana. Onde que isso vai parar? Eu não tenho a menor ideia, sendo muito sincera. Agora, coisa boa, eu acho que não é. Eu não acho que é bacana quando você tem grandes meios de comunicação, como são essas empresas de tecnologia comandando o governo. Eu não acho que algumas coisas deveriam se misturar. E aí, muita gente fala, tá, mas por que o Trump está fazendo isso? Tem gente dizendo, e gente muito séria, que é porque ele quer ir em cada indústria, cada setor, cada país e negociar. Mas é negociar o quê? Isso. O que fica por trás, nos bastidores, nessa negociação? Eu sinceramente acho que quem tem mais a perder com essa maluquice toda é o povo americano. Realmente. Tomara que ele E acho que o mundo todo logo. também vai sofrer uma consequência. Já tem muita gente nos Estados Unidos pensando diferente e se arrependendo, inclusive, do voto. Cajuru, ele acabou de ser eleito, ele já é mais desaprovado do que aprovado. As pessoas estão desesperadas com o que ele está fazendo. Como você o conheceu pessoalmente, imagino que deve estar pensando um Obama, hein? Obama, que foi um estadista, que prezou pelo diálogo, que falou do que importava. São tempos estranhos, mas o povo brasileiro, esse sim, o povo americano também são resilientes. E a solução vai vir, a gente só não sabe como ainda. É verdade. Bem, tem um tema que eu não posso deixar de te ouvir, pela importância da sua opinião nesse debate, que é a PEC da segurança. O que você tem pensado, o que você tem falado, o que você tem respondido para os seus eleitores e admiradores? Primeira coisa, vou dizer uma coisa que não é popular, podem achar que é polêmico, mas é muito sincero. Muita gente fala, né, tem medo que o Brasil vai virar uma Venezuela. Balela. Que bobagem. Estamos bem longe disso, graças a Deus, até porque a Venezuela é uma ditadura e não é o caminho que a gente quer mesmo. Agora, eu tenho muito receio de uma coisa que está acontecendo, que é a mexicanização
do Brasil, dessa relação do crime organizado. O que eu quero dizer com isso? O México, que é uma democracia soberana que deve ser respeitada, tem um problema gravíssimo em seu território, que é o Estado perder o controle de várias regiões do México. Em várias regiões é o crime organizado que manda. Eu não acho que isso é tão diferente do que acontece no Brasil. O que eu vivi na eleição do ano passado, e também tem que ter muita coragem para dizer o que eu vou dizer, mas o UOL fez uma reportagem investigativa mostrando que o PCC colocou 8 bilhões de reais nas eleições municipais. Para quê? Para eleger prefeito, para eleger vereador, para poder ter acesso a contrato público, para lavar o dinheiro. Não é muito diferente do que o Pablo Escobar fez ali na Colômbia. Não. Pablo Escobar chegou a enterrar dinheiro, Sim. de tanto dinheiro que o crime gerou para ele. E aí, quando não tinha mais o que fazer com dinheiro, tentou ser presidente da República. Isso me assusta. É você ver essa entrada do crime organizado no poder público municipal. E aí, contrato de ônibus, contrato de lixo, são várias denúncias. Porque aí, gente, como é que o Estado combate o crime se o crime está entrando no Estado? Como é que resolve, né? Que é a pergunta que está posta. Não tem prefeito sozinho, governador sozinho e, ouso dizer, governo federal sozinho que consigam enfrentar essa situação. Ou a gente faz o que a Colômbia teve coragem de fazer, com Medellín. Medellín já foi a cidade mais perigosa do mundo. Hoje é um grande centro de inovação. Pelo contrário. Da esquerda à direita, poder local, estadual, nacional, se criou um pacto na Colômbia para enfrentar o crime. E eles conseguiram. Eles deram a volta por cima. Enquanto a gente ficar nessa ideologização do governador que é bolsonarista e, portanto, não conversa com o governo federal, da Polícia Federal que não consegue conversar com a Polícia Militar. Isso é tudo que o crime quer. Que a gente não se articule, que a gente não use inteligência, que a gente não compartilhe informação. O crime organizado é um crime nacional e internacional. É um crime que não olha para a fronteira. O Exército, se não estiver nessa conversa, a Polícia Federal, todo mundo tem que estar nessa conversa. Então, quando eu falo que me assusta a divisão do Brasil, é por isso também. Porque a PEC da segurança, ela só vai prosperar se governadores bolsonaristas ou lulistas de esquerda ou direita falarem: temos nossas diferenças, mas para combater o crime organizado a gente vai estar junto. Então, esse movimento eu não vi ainda. E eu acho que é ele que vai dizer se a PEC vai prosperar ou não, se ela vai ter efeito ou não. Tabata Amaral tem 31 anos de idade. Eu imagino, talvez infelizmente não vou estar vivo, mas eu adoraria estar vivo e vendo uma mulher como você na presidência da República. De repente, com 50 anos, daqui a 19 anos, sem pressão, né? Não. Tô brincando. Não é pressão, Fico feliz, querer mesmo, querer uma mulher como você, como a Simone Tebet. E aí eu fico me lembrando, você que é de São Paulo, como eu sou nascido no interior, você nasceu onde? Capital, periferia de São Paulo. Eu nasci em Cajuru, próximo de Ribeirão Preto. Por isso o apelido Cajuru. Eu achei que fosse seu sobrenome. Não, Cajuru é por causa da Grandes cidade. descobertas, cidade, legal. Eu não fiquei surpreso, mas o que eu ouço de gente em bate-papo de restaurante, mulheres, homens, pessoas esclarecidas que falam: Cajuru, que mulher preparada, eu vi os debates, ela deu um show em todos os debates, a forma dela reagir, dela responder, dela não ter medo, a história dela de garra, de tudo. Então, cabe uma pergunta: uma mulher como você, que disputou a Prefeitura de São Paulo, não seria melhor estar no Executivo do que no Legislativo? Cajuru, eu tentei. Eu fui à missa domingo, e aí a criançada gosta muito, né? Porque vê na TV, eu tenho muita pauta para criança, na educação. Aí vê uma menininha desse tamanho, 8 anos de idade, e falando da profissão dela, sempre pergunto: qual é seu sonho? Você está estudando? E aí ela: posso te pedir uma coisa? Eu: pode, né? Aí ela: você pode tentar ganhar na próxima vez? Aí eu: meu Deus, domingo, 10h30, levando esse fecho dessa menina, assim, não sei nem. Aí eu, né, todo mundo começou a dar risada na igreja, aí eu: pode deixar. A tia vai seguir na luta, mas você me ajude na próxima. Ela: tá bom, eu faço campanha. Então, só para dizer que sim, eu acho que eu tenho muito a contribuir no Executivo. Tem muito do perfil. Eu gosto de fazer acontecer. Pé de meia, lei de absorventes, o marco do ensino técnico. Eu acho que a vida acontece na cidade, eu tenho certeza disso. Os temas que mais me movem, que é o da educação, que é o da segurança que a gente estava conversando aqui, são temas do Executivo,
mas depende da vontade de Deus e do povo. O que eu posso fazer, o que eu venho tentando fazer é me preparar, é juntar um bom time, ninguém faz nada sozinho. Ninguém juntou tanta gente quanto eu para fazer o nosso plano de governo. Não é à toa que foi considerado o melhor. Junto o ex-ministro, com o advogado, com a professora, com o enfermeiro. Essa mistura de vivências é muito boa. Então, me comprometo a seguir aqui lutando, me preparando, me posicionando com coragem, juntando gente. Mas aí quem decide no final do dia é Deus e o povo. E a gente vai lutando. E vamos sonhando, porque sonhar não custa nada. Exato. E esperança a gente tem que ter sempre, nunca perdê-la. Deputada federal Tabata Amaral, uma curiosidade, eu fui amigo de Miguel Arraes e fui amigo de Eduardo Campos, que me ajudou muito, na época indicando a psicanálise para mim, em função da minha infância, de tudo que você também passou. O João Campos, hoje, é um nome que muita gente fala que ele pode também chegar à presidência da República pelo exemplo do trabalho dele como gestor lá no Recife. Qual é a verdade, porque você o conhece melhor do que eu, qual é a verdade quando se fala que ele é o pai completo, que ele se parece, é o mais parecido com o pai Eduardo Campos, que poderia ser tranquilamente presidente da República, como até a senadora Tereza Cristina, bolsonarista, confessou aqui no programa Pode Cá Liberados. Tá certo. Cajuru, eu sou completamente suspeita para falar. Eu namoro o João há mais de 5 anos e, para além da admiração pessoal que eu tenho por ele, eu sempre digo isso, eu o respeito e admiro enquanto líder político. E eu sempre digo ao João, tenha humildade, tenha juízo, sabe, sempre pedindo força, sabedoria para Deus, mas eu acho que ele tem muito a contribuir com o nosso país no futuro. Em relação ao quanto ele tem do Eduardo, eu conheci o Eduardo quando eu tinha 13 anos de idade, 13? Porque eu fui receber a medalha da Olimpíada que ele tinha criado, que foi a Olimpíada que mudou a minha vida. Então, foi uma interação muito breve. Obviamente, já ouvi falar. Pelo que ouço, acho que o João tem muito dele, mas eu acho que o que torna o João uma figura diferente é que ele tem muito da mãe e do avô materno também. Minha sogra é uma pessoa excepcional. E dizem que ela poderia entrar na política se ela quisesse, que ela é muito preparada, né? Não gosta, não quer nem saber, mas daria um show, assim. Daria um show. E a minha sogra é uma pessoa muito, muito séria, sabe? Muito pé no chão, muito sábia mesmo, e muito tranquila a olhar para as coisas. Então, acho que ele tem muita coisa dela e ele tem muita coisa do Dr. Ciro, que é o pai da Renata, que foi um grande médico, a vida toda dedicada ao SUS, alguém que nasceu para cuidar mesmo. Então, das figuras que eu conheci, o Dr. Ciro é com quem mais o João se parece, assim. Essa coisa da responsabilidade, de querer cuidar das pessoas, de ter amadurecido muito rápido. Então, talvez a mistura, né? A gente, no final das contas, é uma mistura de com quem a gente convive, mas acho que tem que dar esse mérito para minha sogra também. É verdade. E você falou de admiração, né? Eu sempre digo às mulheres amigas que eu tenho, são várias, a Leila do vôlei, por exemplo, eu falo, olha, um grande amor só existe se houver admiração. Concordo 100%. Se houver admiração, senão o amor acaba. Concordo. Gente, você está esperando, não? É o quadro Defina em uma Palavra. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, respeitada em todo o país hoje, um nome nacional no meio político, graças a Deus. E não tem como começar perguntando para a deputada Tabata a maior paixão dela, em uma palavra, educação.
Oportunidade. Educação. Oportunidade. Bela definição. Essa para mim é fácil. Um grande educador. Vou ficar com Darcy Ribeiro. Com Darcy? É. Darcy Ribeiro, perfeito. Não tem como deixar de perguntar em uma palavra o que você hoje definiria Jair Bolsonaro. Um criminoso. Em uma palavra. E o que me vem à cabeça é o que ele fez na pandemia. As vidas que a gente perdeu pelos crimes, pelo desprezo pela vida humana. Então, acho que eu vou ficar com essa. Em uma palavra, o presidente Lula. Resiliente. A gente falava aqui mais cedo, né? O homem é duro na queda, já viveu muita animal, coisa. né? E graças a Deus está aí, firme e forte, cuidando das coisas. Em uma palavra, João Campos. Meu amor. Aí Em uma palavra, que é melhor, João, para você, João? Hein, João, que é melhor do que isso? Em uma palavra, hoje, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Eu estou tentando pensar qual é o adjetivo de quem dialoga. Aberto? Eu acho que amplo, Boa. Talvez. Amplo. Boa, aberto. Eu fiquei na dúvida, porque, de repente, partido diferente, mas isso não tem nada a ver. Não, eu não tenho né? isso, não. Isso não tem nada a ver, né? Não. Em uma palavra, direita. Eu associo a direita à pauta fiscal. Então, a boa direita, né? Porque a gente precisa dela também. Responsabilidade fiscal, talvez? Em uma palavra, a esquerda. Social. Combate à desigualdade, oportunidade. Em uma palavra, Tabata Amaral. Pontes. É meu segundo sobrenome. E eu acho que a vida me levou a ocupar esse lugar de ponte. De alguém que vem da periferia, vem de baixo, mas teve essas oportunidades incríveis que me mostraram quão grande é esse mundo. Alguém que tenta ser ponte num país tão polarizado como o nosso. Acho que tem que juntar e fazer acontecer. O bom de entrevistar uma pessoa da sua qualificação em todos os sentidos, Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo, vocês aí do outro lado, opinem à vontade, é o quê? É ver que você me faz lembrar daquela canção de Ivan Lins, escrita por Vitor Martins, que diz o seguinte: apesar de tudo que o homem tem feito, esse país ainda tem jeito. A justiça sobreviverá. Amém. Conhece essa música? Conheço, amém. Você é isso aí, você demonstra para as pessoas, entendeu? Obrigada. Numa entrevista. Você demonstra essa coisa bonita, que é a esperança, né? Que é a esperança do verbo esperançar. Né? A gente não pode desistir. Tá? Não pode. Por favor, não desista. Obrigado por você existir. E pode ter certeza que a sua mãe, na verdade, a principal flor que ela tinha era exatamente você. Por isso que ela Muito acabou, obrigada. Né? Por isso que ela acabou trabalhando, né? da forma que trabalhou para te criar e para fazer você ter a dignidade que você tem e ser esse exemplo e referência para todos nós da classe política e para o país de uma forma geral. Fico com Deus, uma ótima semana para você. Amém. Dê um abraço em toda a família, no João, em todo mundo. E senhoras e senhores, brasileiras e brasileiros, nós voltaremos no próximo domingo, também na pauta da educação, com alguém que a deputada Tabata admira, que é a senadora do Tocantins, a Dorinha. Exato. Então, só um beijo para a Dorinha, um beijo para minha mãe também, para o João, que foram mencionados aqui. Senador, foi uma baita conversa. Obrigada. Conte sempre comigo. Enquanto Deus nos der forças, estamos aí na batalha. Tá registrado para mim como uma das melhores entrevistas que eu fiz até hoje. Fico muito feliz. São 50 anos de entrevista. Eita! E um beijo a todo mundo que nos acompanhou também. Exatamente. Deus e saúde. Ótima semana. É o que desejamos do fundo do coração. Agradecidíssimo. Fazer o maior investimento da história para melhorar a qualidade e a regularidade do abastecimento de água, resolvendo problemas históricos, é colocar você em primeiro lugar. Fazer uma empresa com mais de 5.000 funcionários rever seus processos para ser cada vez mais eficiente, chegando onde nunca chegou, é colocar você em primeiro lugar. Realizar a maior expansão da rede de esgoto, que cresce muito acima da média nacional, é colocar você em primeiro lugar.
Levar obras para todo o estado e chegar com a mesma qualidade dos grandes centros e pequenos municípios, mesmo os mais distantes, é colocar você em primeiro lugar. Nos últimos 6 anos, nossos resultados só confirmam. A gente fez mesmo a escolha certa. Colocar você em primeiro lugar. Saneago, Governo de Goiás. Goiás inteiro acaba de ver mais uma entrevista exclusiva na edição semanal do programa Pode Cá Liberados, que volta no próximo domingo com mais um programa especial sobre a educação no Brasil. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil.